boa tarde, bom dia, boa noite pra você aí que tá assistindo aqui o Danado Podcast. Ah, Nadinho. estamos aqui, estamos aqui para fazer uma breve conversa sobre o conto O Primeiro Beijo do livro lá que eu nem lembro o nome mais, mas é isso aí mesmo, tá ligado? Então, É pra isso aí começar, mesmo. eu vou ler o capítulo e a Ele vai gente vai ler, comentar sobre. ele vai ler Eu vou mesmo, ler, ele eu vai aqui, ler, eu. ele vai ler. Lê aí, Tim. Os dois mais murmuravam que conversavam. Havia pouco iniciara-se o namoro, e ambos andavam tontos. Era o amor, amor com o que vem junto, ciúme. Está bem, acredito que sou sua primeira namorada, fico feliz com isso. Mas me diga a verdade, só a verdade. Você nunca beijou uma mulher antes de me beijar? Ele foi simples. Sim, já beijei antes uma mulher. Quem era ela? Perguntou com dor. Ele tentou contar toscamente. Não sabia como dizer. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele. Não, pera. Aí ficou errado isso aqui, porque era pra nós ter comentado essa parte. Não, mas eu acho que melhor se Tá, tu ler tudo, a gente vai comentar depois. Será que nós não vamos esquecer? Não, não, só vai. Continua, Tá já bom. começa. Depois a gente volta. O ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso, como os de uma mãe. Ficara às vezes quieto, sem quase pensar e apenas sentir. Era tão bom. A concentração no sentir era difícil no meio da balbúrdia dos companheiros. E mesmo a sede começara, brincar com a turma, falar bem alto, mais alto que o barulho do motor. Rir, gritar, pensar, sentir, puxa vida. Como deixava a garganta seca. E nem sombra de água. O jeito era juntar saliva e foi o que ele fez. Depois de reunida na boca ardente, engolia lentamente. Outra vez e mais outra. Era morna, porém a saliva não tirava a sede. Uma sede enorme, maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo. A brisa fina, antes tão boa, agora ao sol do meio-dia, tornava-se quente e árida, e ao penetrar pelo nariz, secava ainda mais a pouca saliva que pacientemente juntava. E se fechasse as narinas e respirasse um pouco menos daquele vento do deserto? Tentou por instantes, mas logo sufocava. O jeito era mesmo esperar. Esperar talvez minutos apenas, talvez horas, enquanto sua sede era de anos. Não sabia como e por quê, mas agora se sentia mais perto d'água. Pressentia mais próxima, e seus olhos saltavam para fora da janela procurando a estrada, penetrando entre os arbustos, espreitando, farejando. O instinto animal dele não errara. Na curva inesperada da estrada entre arbustos estava o chafariz, de onde brotava, num filete, a água sonhada. O ônibus parou. Todos estavam com sede, mas ele conseguiu ser o primeiro a chegar ao chafariz de pedra, antes de todos. De olhos fechados, entreabriu os lábios e colou-os ferozmente ao orifício de onde jorrava água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga. Era a vida voltando, e com essa encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos. Abriu-os e viu bem junto de sua cara 2 olhos de estátua fitando-o. E viu que era a estátua de uma mulher. E que era da boca da mulher que saía água. Lembrou-se de que realmente, ao primeiro gole, sentira nos lábios um contato gélido, mais frio que a água. E soube então o que havia colado a sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra. Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia intrigado. Mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido germinador da vida. Olhou a estátua nua, ele a havia beijado. Sofreu um tremor que não se via por fora, e que se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo estourado pelo rosto em brasa viva. Deu um passo para trás ou para frente, nem sabia mais o que fazia. Perturbado, Antônio percebeu que uma parte de seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva. Isso nunca lhe tinha acontecido. Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com sobressalto, perplexo em equilíbrio frágil. Até que, na profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade, que logo o encheu de susto e também de um orgulho antes jamais sentido. Ele se tornara um homem. que lindo, cara. É mesmo. Muito tocante essa parte do livro. Emocionante. Mas o que vocês acham sobre o começo? Ele realmente beijou uma mulher ou era tudo uma invenção dele? Não, eu acho que isso foi uma Beijou uma história estátua. dele, né? É, Beijou uma história estátua. dele. Ele Esse foi o primeiro beijo dele. Ah, é descrever a verdade. sensação
de um primeiro beijo, só que ele beijou uma estátua. Esse foi o Nossa. plot twist, entendeu? Era tudo Vixe. imaginação. É. É. E ele Vou tentar qualquer dia desses. beijando a estátua, ele sentiu coisas que ele sentiria beijando uma mulher, né? Ou Isso é seja, pra ver. ele é meio zoado da cabeça. É, Ele mentiu pra mulher no começo, ele nunca beijou uma mulher de verdade. de verdade não. Ah, mas pra ele foi, pra ele foi. Ele tava com tanta sede. É, É verdade. É verdade. Quem nunca, né? Esteve com sede e vai lá e beijou a estátua. Quem Pô, nunca? pior que eu fiz isso umas Pedra 3 ali. vezes só ontem, cara. Lá quando a gente foi pra Palhoça. Meu Deus, como eu fiquei doido. Até vomitou o energético de melancia lá. É, tá. Eu Não lembro disso aí não, cara. Vou até também não tomar um lembro. banho gelado aqui. Tá, mas o Matheustinho, você aí como leitor. Manda. Você como leitor aí. Essa foi realmente a visão que você teve? Ou você teve alguma outra visão desse conto? Eu acho que sobre esse conto, ele realmente pode ter beijado uma estátua. Mas na visão dele pode ter sido uma mulher, porque como ele disse, ele estava propriamente desnorteado por conta, provavelmente da sua sede, ou por causa do barulho que ele estava ouvindo. Então, mesmo você concorda comigo, você acha que essa carência que o ser humano tem faz ele leva ele a tomar atitudes tremendas, desse nível, de beijar uma estátua e achar que é uma pessoa. Eu acho que sim, porque, porque por exemplo, vamos comentar sobre a sociedade atual, como está vivendo. Agora, tudo é envolto em você ter alguém para a sua vida, por exemplo. Muitos jovens ou adolescentes Verdade. estão focando mais em relacionamentos do que na própria escola. Algo que eu acho, e realmente algo que eu acho que não devia estar eu- acontecendo. Você mesmo, você sabe do que a gente tá falando. Acho que aquele cara ali. Quer que fale daquele cara ali? Vai, manda. Não, vou Bota na falar. mesa. Cara, tem que falar, cara. Tem que dar É 10 segredinho minutos dele, aqui. cara. Não pode explanar. Tá, não vamos falar que ele pegou uma mina da Playboy, então. Bom, continuando meu raciocínio. Eu acho que se a sociedade não fosse tão centrada em você ter uma paixão como principal objetivo da sua vida, o livro não tomaria esse rumo dele chegar a mentir para uma garota que beijou alguém apenas por aceitação. Exatamente. Porque ele não porque queria faz falar para sentido. ela que ele era, Isso usando acontece gírias, muito, bebê. isso acontece muito. É por causa da Infelizmente, insegurança também, né? infelizmente hoje em Realmente. dia os jovens estão cada vez mais acelerados, né? Então é muito comum acontecer lá tal aquela zoação com a pessoa lá da sua sala que tem lá 17 anos e nunca beijou, né? Ainda bem que não Assim, acontece às vezes entre nossos círculos. acontece, às vezes Assim, acontece eu zoar não uma sei, pessoa lá que né? tem 17 anos e nunca beijou e que talvez tenha, tá ligado, estude lá Mas, no tipo, Crandall, talvez. mas tá tudo bem, mas tá tudo bem. Tipo, Tá É tudo bem isso, verdade. sabe normal, por é quê? normal. Porque beijo é não, no meu ponto de vista, beijo é uma questão, uma coisa que eu acho que deveria levar confiança, tá ligado? É um ato íntimo ali, de certa forma. Eu não acho que é correto sair beijando qualquer um aí que tem, tá ligado? Não é do meu caráter fazer isso jamais. E eu acho errado fazer isso. Então, rola essa zoação com as pessoas que são mais velhas e que não beijaram, ainda não tiveram relações e tal. E isso é fruto de uma sociedade totalmente desconfigurada, sabe? É um estereótipo que foi criado que se você tem mais de 15 anos, você tem que ter pelo menos já beijado. É esse o estereótipo criado. Ó, sobre esse seu comentário. Eu tenho um amigo que ele tem 17 anos e nunca beijou ninguém. Meu amigo, tá? Hum. E ele é muito julgado por causa disso. Mas é Uhum. uma coisa que, por muitas pessoas, tem um cabeludinho, um cabeçudinho e outro cabeludo, só que não é tão cabeludo. Só um cabeludinho. E um ele japonês é só também. É, tem japonês. É, tem japonês. aquele cara ser japonês, eu não sei. Né? Ele tá longe, relaxa. Então, mas esse meu amigo, ele me diz que ele não está preocupado com isso agora. No momento, a única preocupação dele é os estudos e como ele vai, tipo, ter uma boa porta de entrada pra vida adulta, sabe? Ele não vê Nossa, relacionamento como uma tocante. coisa. Ele Isso é tá certo, tocante. ele Isso tá é certo. tocante. Ele tá Se certo. essa é a opção dele, né? Se essa é a opção dele, tipo, É É a não é verdade. a minha escolha opção. dele. É a escolha dele. A gente Eu respeita essa escolha A dele. gente, quer dizer, eu respeitaria se fosse um amigo meu, né? Eu também respeitaria, com certeza. Respeitaria se É fosse um verdade. amigo meu. É. Tá, mas, Oscar, Oscar, eu tô sentindo que você tá falando muito pouco. Você tá meio envergonhado aí, pode se soltar um pouco, meu amigo. O que
que você achou Cara, dessa perspectiva do livro? Essa opinião. Você concorda com o sentimento que nós comentamos aqui? eu concordo, mas, tipo, o que eu queria falar mesmo é da linguagem que ela usou e, tipo, foi muito característico dela mesmo, da Clarice Lispector. Ela se aprofundou Sim. muito nos sentimentos do personagem, que é uma característica dela. Uma coisa assim que, tipo, é perceptível. Talvez, tipo, ela ter feito esse poema pra mostrar essa característica dela, que é se aprofundar nos sentimentos dos personagens. Pode ser realmente uma característica da autora. Você gosta da Clarice Lispector, você? Não conheço ela. Você gosta das obras delas, cara? Para de fazer pergunta difícil. Você acha que esse conto que ela escreveu se compara a outros contos que ela também escreveu? Levando em consideração as características do conto dela, como eu disse, é se aprofundar em personagem. É, tipo, ter uma visão mais, às vezes, Oscar, a melancólica. Clarice Lispector, ela é de qual período literário? O podcast não é sobre isso. Ah, tá, desculpa. Esquivei um pouco do assunto. Não foge do assunto. Tá, desculpa. Mano Felipe, o que você acha? O que você acha dessa perspectiva do livro de mostrar como a carência de um homem. É que a carência é uma palavra, acho que chega até a ser tocante. Não é uma Mas palavra tá certo, forte. cara. É a carência, é a carência. Tá certo. Essa insegurança do garoto em se aceitar e levar ele a tomar essas medidas drásticas, até alucinações. Maluco. O que você acha disso? Você acha que se você chegasse no nível dele, de ficar carente assim, você tomaria uma atitude nesse nível? Atitude nesse nível você diz de mentir para a sua namorada, eu Não, imagino? Ou de não, beijar uma estátua? não. Mentir. Todo mundo sabe Calma aí, que calma aí, calma aí. Antes de eu falar, um segundinho. Um segundinho. Pode ir comentando, pode começar. Tá. Ele parou pra isso. mentir, Tá todo mundo sabe que sacanagem. acontece umas mentiras ali, né? Mas eu tô falando Aqui assim, talvez. na atitude de ir lá, não precisa ser necessariamente beijar uma estátua, né? Mas tem outras atitudes que, por exemplo, beijar o espelho. É uma coisa que muita gente já fez, mas é uma atitude que te leva da insegurança e da carência, né? Beijar o travesseiro também pode ser Beijar o travesseiro. algo muito comum entre os adolescentes. Posso dar Tem minha que opinião agora? Vai, Vocês manda. estão no meio de assunto. Manda bala. Tá. O delírio dele não foi, eu acho que não foi pela carência. Foi pela falta de água mesmo. Tipo, mas Mas é. eu entendi isso. Ah, tá. Com Tipo, contexto dá pra. a história dele foi do primeiro beijo dele, mas o delírio dele foi pela falta de água. Mas Ele o tava com beijo muita sede. aconteceu, na sua perspectiva? Pra ele O beijo aconteceu. no ônibus aconteceu de verdade? Não. Quer dizer, pode ter acontecido, mas eu acho que ele relembrou a história no texto do primeiro beijo dele. São locais diferentes, com histórias diferentes. Entende? Tipo, depois que ele falou que ele já tinha dado o primeiro beijo dele, ele relembrou a história do primeiro beijo dele, que foi na cabeça dele, né? Foi quando ele tava com sede e teve que parar numa fonte pra beijar uma moça que cuspia água pela boca. Pra Tu ele acha que foi não real. foi algo natural isso? Que ele beijou ela porque era uma moça que tava com a água? Ou só porque ele tava com muita sede mesmo e nem notou É, essas coisas? o intuito dele era ter a água. Ele viu a água e foi. Depois de ele ter saciado a sede dele, é que ele viu que o que ele tava fazendo não era. Ele viu algo a mais ali no que ele tava fazendo. É porque no livro também não comenta qual que é a idade dele na época, né? Ele pode ter levado em Ah, pra estar consideração. fazendo, como ele cita na imaginação dele, digamos, uma excursão de escola, imagino que não deva ter mais que 18, 17, né? É. E pra ele ter feito isso, ele deve ter ser É, menos, uns 12. Não mais que 15. meio retardado. É, entre 12 e 15 lá. Tipo 16, É. por aí. É, O tá na idade. que você quer dizer com esse comentário, Oscar? Você acha que com 12, 15 anos você fez isso? É isso que você tá querendo dizer? Isso tem um cheiro de experiência Hum, própria. Eu tô julgando pelo contexto do livro, tá? Não meio papinho, não. Só o Felipe com a estátua em Paris lá. Mas é. Não era uma estátua, não, bicho. Acho que engana não era alguém. uma estátua, era um homem. Estátua. Eu acho que é isso. É Vocês isso, têm mais então? alguma coisa pra comentar? Eu Vou acho que conferir aqui quanto tempo deu. A gente pode fazer a conclusão antes de terminar.
concluir Ó, o por quê? enquanto temos 16 minutos aqui de danado Não, podcast. já tá bom, já tá bom. Ah, não precisa de conclusão, não, tá muito Já, bom. já foi, É, já tá bom. foi. Mas o danado podcast já acabou. É, né? Acho que tá bom, 16 minutos. Pode concluir, Bruno, pode Mas se concluir. ficar ruim, se ficar muito longo, vai ficar ruim. Então é isso, acho, professora Bárbara. Muito obrigado por ceder esse trabalho a nós. Trabalho que a gente gosta muito de fazer. A gente tava muito empolgado pra fazer. Tanto é que a gente gravou várias e várias vezes até encontrar aqui a Essa é a perfeição. 15ª, não é? Se eu não me engano. Espero que esse fique bom. Porque também se não ficar bom, vai ser esse mesmo. E muito obrigado por essa oportunidade. Que eu me lembro, a professora tinha falado que vai mostrar o trabalho para alguma outra turma. Independente de que turma for, quero agradecer pelo tempo que vocês estão perdendo aqui, ouvindo aqui o nosso podcast. E é um tempo perdido mesmo, porque vocês têm que assistir, né? Senão eu sei que ninguém assistiria. Mas para quem quiser, nosso podcast está em todas as plataformas digitais: Deezer, Spotify, YouTube, Facebook, até no Instagram temos lá. Siga o Twitter, @ComunaCrandom, Twitter dos Verdade. danados. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado novamente. Adeus, galera. Peraí que eu Valeu. esqueci aqui. Tá. Fé. Tchau.